Muy bien. Voy aquí a auxiliar a Jefferson con el tema que ya tengo aquí compartido en la pantalla. A ver aquí, hacer una prueba antes, a ver si ustedes miran. ¿Están mirando? ¿Ustedes logran mirar? ¿Ustedes logran mirar la pantalla compartida? Sim, padre, no mais, por favor, ponga lá Sí, toda a pantalla. Graças. sí, sí, estoy procurando aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está toda a pantalla? El Equador não miramos os muchachos. Sí, se ve todo oscuro. Não há luz aí, não? Está todo oscuro? Onde está? Vamos logo mirar aqui onde está a pantalla inteira. Como é? Será que é F5? Ei, que rico. Tá bem. Em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, o Senhor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos em manos tuyas, Jefferson. Graças, padre. Buenos dias. Buenos dias. É um gusto estar com vocês. Primeiro, deixe-me apresentar as haciendas que não me conhecem. Meu nome é Jefferson, sou membro da família da Esperança. Estou na obra há 5 anos. Vengo de Brasil, sou brasileiro, como Padre Ramiro, como Marden, como Luiz, como Fábio, entre muitos outros mais. Empecé na obra dentro da Casa Madre no Brasil como empleado da obra. Allá eu tive uma proposta de Frei Hans para começar na Casa Madre uma experiência nova de receber os peregrinos que chegavam de todas as partes do Brasil para conhecer a Casa Madre. Então, Frei Hans me propuso isto. Eu trabalhava em La Coca-Cola, trabalhei por 10 anos em La Coca-Cola, deixei La Coca e me fui a La Hacienda para trabalhar e fazer essa proposta que Frei Hans me havia posto. Então, começamos esses trabalhos, comecei a trabalhar diretamente com os chicos, os internos que estavam allá, e me fui enamorando cada vez mais da obra, tendo em vista que já conhecia a obra desde niño. Recuerdo-me de como 11, 12 anos já escutar a Nelson, a Frei Hansen na paróquia, porque minha família é de Guaratinguetá, a cidade onde nasceu a Hacienda de la Esperança. Então, fui enamorando-me cada vez mais da obra, e quando eu estava já com 8 meses, mais ou menos, para ajustar 2 anos como empregado, eu disse a Padre Luiz que queria ser uma missão. E então, Padre Luiz disse que sim, año, hacer 1000 años en la hacienda y estar en la hacienda para conocer el otro lado, porque yo conocía de afuera. Yo iba a mi casa todos los días, después que terminaba mi trabajo. Entonces, dejé de ser empleado de la obra y me fui a vivir allá en la hacienda, na casa madre, con los chicos. Y hice mi año en la hacienda también para conocer más adentro la hacienda. E este amor por la obra solamente cresceu cada vez mais. E me fui, então, preparando-me com papeles, que não tinha passaporte, não tinha nada, e me fui preparando com papeles para venir, a ser uma missão. E quando tomaram a decisão, a presidência tomou a decisão de uma missão, enviaram-me, então, a México, em Guadalajara,
para acá ser mi misión, estar acá. Foi onde eu conheci a Marden, e Marden foi meu primeiro encargado acá em México. Então, aprendi muita coisa também. E depois comecei a trabalhar com o Padre Valmir também. E pronto, depois de 6 meses que estava acá na casa, cambiaram Marden para Colômbia e Equador para fazer outras missões allá. E eu estou agora como responsável da casa acá em Guadalajara. Eu estou próximo mês a justo 2 anos de México. Já estou como 1 ano e meio como responsável da casa. E sou uma pessoa muito, muito feliz, de verdade, com todo. Com as provas que Deus nos dá todos os dias, com tudo que temos, para conviver com os chicos, tentar apoiá-los no que podemos, de verdade. E sou uma pessoa muito, muito feliz dentro da obra. Encontrei meu caminho, encontrei minha vida dentro da obra. E hoje vamos conhecer um pouquinho deste carisma. O que é a obra? O que é de verdade este carisma? Vou tentar passar a vocês o que traga em meu coração, o que preparamos, junto com o Joe e o Padre Vamir. E o Padre vai apoiar-me. Se Joe olvidar-me de alguma fecha, Padre, por favor, pode entrar e apoie-me. Que você também é parte de todo isto, como nós outros, Sí, e sí, juntos sí, vamos caminhando. sí. Brinque uno, Padre, por favor. ¿Ya? Já. O carisma da esperança. Antes de começarmos nesse, temos que separar a obra social de la hacienda de la esperança. Muita gente se confunde nisto. A obra social, Nuestra Senhora de la Glória, já existia antes de 83. Frei Hans começou como pároco na paróquia Nuestra Senhora de la Glória, em Guaratinguetá. Estuvo allá como pároco por alguns anos. E esta obra social que toma este nome nasceu allá. Mais ou menos estamos falando de ano de 79, ou seja, 4 anos antes da hacienda. Então, a obra já existia. A igreja já hacía sua parte de apoiar as pessoas mais pobres, de apoiar as pessoas que ocupavam apoio da igreja, da paróquia, e Frei Hans já hacía isto. Então, começaram, e foi neste momento, creio, que Nelson e Frei foram se arrimando, se conhecendo, e hasta que, no ano de 83, nasce em junho, nasce a Hacienda de la Esperança, que vem acá, hasta onde nós conhecemos. Nasce com outro nome. Padre, você recuerda o nome que tinha antes? Sí, Casa de la Bondad. Casa de la Bondad. Graças, Padre. A obra da Hacienda de la Esperança nasce com este nome. Casa de la Bondad, no ano de 83. Então, continuaram os trabalhos da obra social, junto com a hacienda, porque a igreja não poderia deixar seus fieles allá sem apoio. Então, a obra continuou, esta obra social. E hoje traz este nome também. Allá no Brasil, em la paróquia de la Glória, tem a equipe que trabalha com isso, apoiando os fieles. Então, esta obra está allá, tem suas raízes allá. Então, para que vocês sepam, 4 anos antes nasce a obra social e no ano de 83, em 29 de junho, nasce a Hacienda de la Esperança, com este outro nome. E onde nasce? E como nasce? É isso que vamos mirar aqui. E hoje somos uma comunidade na Associação Internacional de Fieles. Estamos no mundo, bendito Deus. Não estamos em todos os países, mas muito pronto vamos estar, porque onde Deus põe a mano, não há nada que cierre as portas. Então, assim vamos trabalhando. Padre, brinque uma, por favor. Espera. Espera que... Oh, Aí, regressa. Aí. Donde nasce a Hacienda de la Esperança? A Hacienda de la Esperança nasce na esquina.
Estava allá, Nelson vivia cerca desta esquina, desta imagem que vocês estão mirando. Aí é um taller onde vende coisas e tudo mais. E Nelson passava por essa esquina com su bici todos os dias para trabalhar. E mirava allá os jovens cerca dessa esquina, sentados, sem fazer nada. Sem fazer nada. No dia todo, drogando-se, vendendo as drogas. Creio eu, a história não habla disso, mas estava hasta assim algumas chistes, bromas allá com as mulheres que passavam. Estava tentando de verdade. Então, Nelson sente em seu coração e quer fazer algo, trazer algo novo para essas pessoas. E fíjense, Nelson se arrima dessas pessoas que estavam na cena, desses jovens, na época, e Nelson não habla de Deus pronto. Não. Nelson se hace como um Deus. Nelson tenta arrimar-se de eles para conhecer a história, os dolores, para conhecer um pouquinho do que passa com eles allá. Por que estão allá? Não têm família? Por quê? E assim vai fazendo uma amistade com eles. Empieza também a conhecer o que fazem para ganhar dinheiro. Uns faziam umas pulseiras de artesanias, outros não faziam nada, nomás praticavam. E nessa, então, vai ser pessoas para conhecê-los e escutá-los. Ou seja, o que eu queria fazer Nelson primeiro? Deixar estas pessoas que se sentissem um pouquinho mais amadas antes de chegar e falar de Deus. Era um pouquinho do que eles traíam. Nelson traía em seu coração. Então, vocês veem toda a história. Eu creio que alguns já escutaram de la bici, de las pulseiras. Nelson Nelson conhece um muchacho que estava fazendo nas pulseiras, pergunta o que hace, e o muchacho explica, lo ensina. Nelson fala, então, ensina-me a hacerlo. Vai a sua casa, a casa do muchacho, e aí pratica com ele, de tudo o que hacía, para conhecê-lo, de tudo o que tinha em seu coração. Assim como se fuera, então, uma comunhão de almas. Vamos chamar assim, não era este nome, mas abriam seu coração um ao outro. E assim foram fazendo amistade. E passado algumas semanas mais, um de eles pede a Nelson subisse prestada. Ou seja, de modo que Nelson ia a seu trabalho, fazia as coisas, o muchacho pede prestada subisse. E Nelson, sim, como um resto hasta de confiança, mira, hermano, vou confiar em você, vou crer em sua palavra, estou acá como seu amigo, me pede la bici, e Nelson la empresta. E la bici não regressa pronto. Nelson já havia dado hasta como perdida la bici. E pensava que não ia ter. Pero Nelson tampouco se derrou se perder por esto. No tomaron mi bici, hicieron mal a mí, ahorita voy a alejarme de ellos. No, continuó com seu trabalho, continuou com todo. E vem também a história de pastel. A irmã de Nelson estava cerca de seu cumpleaños, então se hace allá um pastel e Nelson e a irmã vão na esquina com os muchachos. Levam o pastel allá na esquina com eles, para allá festejar o cumpleaños de Ana, estar com eles. Ou seja, é um modo mais de falar com eles, que se sentirem amados, sentirem que hacían parte de algo mais grande. E neste caso, também praticava com Frei Hans na paróquia. Desta esquina que vocês estão mirando, hasta a paróquia de La Glória, são mais ou menos uns 400 metros. Não chega nem a 500 metros, mais ou menos. É muito cerca. Então, o Nelson já começava a praticar com Frei Hans sobre tudo o que estava passando, conhecendo. E depois desse cumpleaños, todo mais que passou, Nelson já havia dado a bici como perdida, pero pergunta de la bici, claro. Oh, mi bici, como está? E para surpresa de Nelson já havia ganado a confiança de todos e muitos já estavam admirados com a perseverança de Nelson junto a eles, um jovem com mais ou menos 17, 18 anos,
mais ou menos por allá, estar junto de ellos sem medo, sem usar drogas, sem nada. E nessa eu estava junto com eles. E então eles começam arreglam a bici e regressam a bici a Nelson totalmente arreglada. Creio que foi um modo de agradecer a Nelson por tratá-los de igual, e assim lo hicieron. E então aí a Nelson los invita a ir a la paróquia onde estava um fraile. Ah, mira, há um fraile acá que pode apoiar-nos, há um fraile aqui que habla do evangelho de um modo distinto, é um fraile acá que nos ensina muita coisa, nos invita a ir allá e vão na paróquia. Vão à paróquia, Frei Hans os conhece, alguns que estavam allá com eles. Inésio também se apresenta a Frei Demás junto com os chicos e empeçam, e traíam em seu coração, Nelson traía em seu coração o desejo de viver o evangelho. Então, é onde neste momento entra Deus. Deus empieza a ser parte desta caminhada com eles. Depois de ganhar a confiança, Nelson apresenta a eles Deus e a proposta de viver o evangelho. Estou claro que há muitas coisas más, Padre Ramiro lo sabe, pero estou tentando resumir porque é uma história muito larga, pero muito bonita também. E depois que chegam allá na paróquia, que empeçam a viver, Nelson apresenta a eles o que queriam, a ideia que tinham, os sacam da esquina e vão, rentaram na casa e vão viver junto para viver o evangelho. Traíam todo esto em seu coração e começaram então juntos a caminhar dentro de um mesmo lugar, na mesma casa. Passado isto, empeçam as crises, claro que empeçam as crises. Viviam, rezavam seus rosários, às vezes tinham missas, iam à paróquia com Frei Hans, e claro que veniam as crises. Passado um tempo, um rato mais, se vão todos de la casa e deixam Nelson solo. E Nelson vai desesperado à paróquia. E habla com Frei Hans. Frei, se foram todos. Se foram todos, não há nadie mais. E Frei Hans, com sua sabedoria, com a luz do Evangelho, Frei Hans pergunta a Nelson, se foram todos? E Jesus, também se foi? E Nelson responde, não. Este não. E mantiveram todo como estava, a casa rentada e tudo mais. E começaram a regressar, regressou um, regressou outro, outros novos conheceram também o que estavam fazendo, se arrimaram, e assim começou a caminhada na casa. É onde vem o trabalho que hoje conhecemos, que tinham que manter-se. Então, começaram a trabalhar em arreglos, em jardim, dos vizinhos, começaram a cuidar de algumas coisas para ter dinheiro. E assim começa o trabalho. A espiritualidade já não tinham, a proposta da espiritualidade. A convivência também. Então, nasce neste momento o trabalho. E assim vão nascer, começa a nascer nosso carisma. Preocupávamos muito mais. Não teníamos a ideia. Frei Hans e Nelson, quando começaram, todo esse projeto maravilhoso de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, não tinham a ideia que tudo o que pudera passar. A ideia era somente juntar alguns para viver o evangelho e sacá-los deste mundo das drogas. Essa era a ideia. E então começaram com isso em Guaratinguetá, na Casa Chica, allá neste mesmo bairro onde está esta esquina. E hasta que empeçam então algumas coisas que Deus havia prepensado e preparado para eles. E pronto, já começam a trabalhar, há uma donação de um terreno em outro bairro, e começam a construir, constroem allá então uma capilla, um comedor e uma habitação, um dormitório para eles. E então cambiam de casa, onde nasce a casa da obra social, da Hacienda de la Esperança, que todavia tinha este outro nome. E aí começam a viver então todos juntos num outro bairro, cerca de onde está essa esquina. E nasce a primeira casa da obra, que hoje é conhecida como Centro Masculino, em Guaratinguetá. Nasce aí esta casa chica, llena de coisas por fazer,
mas não faltava nada a eles. Principalmente não faltava a Deus. E as donações as pessoas começaram a conhecer. Frei Hans hacía as coisas a cavalo, algumas vezes, porque a carretera era terraceria e muito mal. Então era mais fácil ser a cavalo. Tinham allá um carro viejito, viejito, com eles, e assim foram começando as coisas nessas. Os ticos e Frei Hans começaram com todo isto. Brinque, padre, por favor. E anos depois, já na casa consolidada, na casa hecha, já caminhando um pouco mais, nós teríamos que viver um carisma. A igreja nos propõe viver um carisma. Que carisma iríamos viver? Então, barro de la luz do Espírito Santo, aí aqui a proposta de viver é carisma franciscano. Porque Frei Hans é um fraile franciscano de la ordem dos frailes menores, mais pequenos. Frei Hans é franciscano, então já vivia isto em sua vida. E também vem é carisma pelos nossos irmãos focolares, os focolarinos, fundado por Chiara Lubitsch. E se junta esses dois carismas, viver a pobreza, a obediência, verdade? Ou seja, hacer-se como as pessoas, hacer-se como as pessoas que ocupavam apoio. Então, hoje, del carisma de Francisco e del carisma de los focolares, nasce el carisma de la esperança. Este é o nome de nosso carisma. Vivimos hoje dentro das haciendas no mundo, dentro dos grupos REV, dentro de todas as oficinas, de todos os movimentos que fazem parte da obra, vivemos o carisma da esperança. Deste modo, estar preocupado com as pessoas que mais ocupam apoio. E aí está a origem de nosso carisma, Francisco de Assis e Chiara Lubitsch. Chiara Lubitsch já é um pouquinho mais de nossos tempos, do século XX, então já viveu ahorita um pouquinho mais, e junto a conhecendo mais a vida que temos. Francisco de Assis já é um pouquinho mais antigo, mas seu carisma é mais vivo do que todo, está mais presente no mundo do que todo também, um movimento muito forte no mundo. E aí está um pouquinho de nosso carisma, de onde vem nosso carisma. Outro, padre? E para quê? E como chegar a todos vivendo esse carisma? De onde apoiarmos com isto? A ausência de Deus no mundo é uma coisa que hoje vivimos. Mira, que estamos falando aí de 80 e alguma coisa, 90 e alguma coisa, já estamos em 2025, e lá a ausência de Deus é igual, ou pior. Muitos hoje têm como seu Deus é dinheiro, é luxo, verdade? Então, muitas pessoas hoje têm isso em seus corações, e não têm Deus. E a proposta desse carisma é cambiar de vida conhecendo a Deus, ou arrimando-se de Deus que um dia conheceram. Estar com Deus neste momento. Cambiar de vida é muito mais que deixar de usar droga. É muito mais que deixar de tomar, que deixar de rugar. Cambiar de vida é dar um carisma para cambiar nossos pensamentos, para cambiar os modos que pensamos e vivimos as coisas, para sacar de nós outros o egoísmo, para sacar de nós outros e quitar de nós outros nossa parte de ganância, é estarmos juntos com as outras pessoas. Viver é isso, é levar a esperança a essas pessoas, é provar que Deus pode cambiar a vida. Ah, eu sou lleno de pecados, eu tenho isso. Está bem, não há problema. Não há problema. Su cambio de vida empieza no momento que vocês entram de portão de las haciendas para dentro. Aí empieza seu cambio de vida. E no momento que você dá su sí
a quedar-se em uma hacienda, a viver essa proposta, então se empieza você a viver e a ser parte deste carisma para um cambio de vida, para apoiar a quitar de dentro de você a angústia que o mundo te traz hoje e llenar este espaço que a angústia vai deixar com Deus, com o Espírito Santo, com o Evangelho, que é a proposta da hacienda vivir a palavra. E para isso temos acá 3 passagens bíblicas que vocês podem anotar. Mateus 25:40. Lo que haga a los demás me lo ha hecho a mí. Então, é viver por esto, por las personas de verdade e hacer aquelas pessoas que a sociedade não quer mais, porque tem medo, hacer por eles. Depois vem acá Juan 14:21, naquele que me ama, me manifestarei. Hacer Deus dentro das pessoas, em meio das pessoas. E Deus vai se manifestar em você, em sua vida, em suas palavras. Não tenha medo. Deus jamais nos deixa sem contestar. Deus jamais nos deixa sem respostas. E depois a carta de Pablo a Coríntios, em 9:22, que é uma das frases de Nelson. Esta frase Nelson também tem em sua caminhada, sua palavra, me hizo para alguns para Cristo. Assim igual a las pessoas. Por isso é muito importante quem vive na obra e vem de fora, como eu, que não venho de la adicção de las drogas, minha adicção é outra, depois vou compartilhar com vocês. Estar igual às pessoas. Mostrar às pessoas que somos pecadores, mas estamos todos buscando viver bem o Evangelho. Al exemplo de los santos, al exemplo de este carisma, al exemplo de las pessoas que caminham há anos na obra, a viver bem o Evangelho. Então, se assim se deve como os débiles. Assim vamos vivendo. Outro, padre? E vem então nosso trípode, nosso método. Muitos perguntam, quando nos marcam acá e querem pedir informes, qual é o método de vocês? E é isso que hablamos a las pessoas. Nosso método se chama Método del Hombre Nuevo. E somos sustenidos por 3 colunas: a espiritualidade, a convivência e o trabalho. O principal de isto todo é a espiritualidade. Tem que estar presente na convivência, tem que estar presente no trabalho. Quem está bem, está forte, está com sua espiritualidade na roca, que é Deus, vai estar bem na convivência e vai estar bem no trabalho. Vai conhecer melhor a este Deus. Mientras mais cerca de Deus estou, mais forte estou na convivência, mais forte estou no trabalho. E não há como neste carisma separar um de eles. Não há como. Os 3 caminham juntos. Os 3, todos os dias, os 3 caminham juntos. É assim há 42 anos. E assim vai ser hasta que Deus nos leve de aqui. A espiritualidade é a principal coluna, pero a convivência e o trabalho é que nos vai a ser cambiado. É isso que nos vai impulsionar a cambiar nossos comportamentos. Então, muitos perguntam, então, Jefferson, eu pago aqui e eu tenho que trabalhar? Não, isso só... Nas outras haciendas não passa isso, verdade, padre? A hacienda não passa isso. Essas perguntas. Sim, irmão, não se hace nada na vida se não há trabalho. Não se hace. Jesus trabalhava. O próprio Deus trabalhava. Se Jesus trabalhava, tinha seu ofício, seu trabalho, como seu papá adotivo José, que ele havia ensinado. E por que nós outros não? Teríamos que trabalhar, irmão. E esse trabalho, además de trabalhos manuais que hacemos, trabalhos de arrego, de jardim, sei o que fazem nas haciendas, é seu próprio trabalho. Seu próprio trabalho. É trabalhar a você mesmo. De que modo? Também utilizando a convivência e a espiritualidade. Há como trabalhar e não ter convivência? Não há. Eu não conosco. Um trabalho que não tenha convivência. Aunque as pessoas te caigam gordo. Não há problema.
mas você tem que conviver com pessoas. E dentro dessa convivência, tem que ter uma espiritualidade. Ah, eu creio nisso, eu creio, está bien. Pero você tem que ter uma parte para manter-se forte, firme. E nós outros proponemos, dentro deste método do homem novo, viver com Jesus. Viver com Jesus na pobreza de Francisco e na convivência junto com Chiara. E assim vamos vivendo todo dentro da hacienda. E vamos pouco a pouquinho cambiando nosso comportamento. E com o trabalho aprendemos a respeitar ordens, aprendemos a pontualidade, aprendemos a pedir coisas, a mirar coisas juntos, aprendemos a ter ideias e depois perguntar destas ideias às pessoas, aos padrinhos, aos encarregados. Na convivência aprendemos que o irmão vai pensar distinto de nós outros, mas temos que respeitá-lo. É direito de ele. Por vezes não está de acordo com nós outros. Isso podemos pensar, podemos não estar também de acordo com o que pensam alguns. Pero o que vamos fazer com isso é que é distinto. Ah, então vou enojar-me, então vou golpeá-lo. Não. Aí que vem a espiritualidade. O Espírito Santo sana tudo. Por isso não há como se separar um do outro. Os três caminham todos os dias juntos. E é a consequência que vamos ter quando caminhamos com esses três, consequência de novos comportamentos. Outro, padre? E aí estão nossos fundadores, para quem não os conhece. Vamos ter a graça, nossa região interamericana, neste ano de 2025, de receber os quatro. Vão passar pelas haciendas, Colômbia, Equador, Guatemala, México, terras nos Estados Unidos vão estar. Vai ser uma bendição para nós outros receber os quatro fundadores. Então, os Frei Hans aí está, é primeiro da foto. Frei Hans é alemão, uma pessoa harta. Frei Hans deve estar aí com, não sei quanto mide Frei Hans. E Frei Hans é harto, é um homem que tem uma espiritualidade incrível, incrível. É impossível estar junto de Frei Hans e não sentir nada. A espiritualidade deles é incrível. Frei Hans é um pouco mais centrado, por vezes é um pouco callado, pensa muito antes de falar, pero é uma pessoa que no Brasil é visto como autoridade. Hablo de Brasil porque no Brasil todos os estados, os políticos, o presidente da República, todos conhecem a Frei Hans. Todos sabem quem é Frei Hans. Todos sabem o que hace Frei Hans. É uma pessoa que Deus de verdade nos apresentou a obra, Deus de verdade apresentou o mundo. E Frei Hans tem essa influência no Brasil. E logo vem Nelson. Nelson hoje está com 60 e alguns anos, 60 e pico anos. O Nelson já é mais, habla mais com os muchachos, já está mais junto. Nelson le gusta as canções, é bueno para falar espanhol, habla também alemão. Então, Nelson está um pouquinho mais. Pero Nelson e Frei Hans vivem juntos. Nelson e Frei Hans são hermanos e um não cuida do outro dentro da comunidade, vivem na mesma casa. E temos também Iraci e Lucy. Iraci é uma mulher que tem uma sabedoria incrível. Habla bajito, habla despacito, e é uma pessoa incrível, de uma sabedoria igual. E Lucy tem um parentesco com Nelson, é parente de Nelson. Lucy é tia de Nelson. Esta de abaixo acá, onde o padre está mostrando a vocês ahorita, é tia de Nelson. Lucy e Iraci se conhecem na obra. Lucy vem de outro estado do Brasil, Guaratinguetá, para allá conhecer um pouquinho do que hacía seu sobrinho. Lucy estava novia neste momento, quando chega a Guaratinguetá, e se enamora-se de todo. Perguntam a Frei Hans e a Nelson por que solamente existia uma hacienda para homens e não existia uma hacienda para mulheres. Se as mulheres também ocupavam apoio para sanar suas adicções.
E Frei Hans e Nelson, em sua sabedoria, contestam a essa, porque não há mulheres que têm ganas, que estão dispostas a conviver e a ensinar estas mulheres. E Lúcia, então, tem este tip, esta luz prendida em seu coração, e regressa a seu estado, termina seu noviazgo, regressa agora a Tinguetá, e allá empieza, então, na casa, a parte feminil da obra, alguns anos depois. E então, assim, empezamos a parte feminil com Lucy e Iraci. Iraci hablé poquito, pero Iraci viene de... Es una empleada de gobierno antes. En el Brasil tenemos allá el Banco de Brasil. Iraci era empleada de Banco de Brasil. Então, se deixa tudo isso e vai se dedicar-se à obra e fundar, junto com Iraci, com Lucy, perdão, esta parte feminil. E juntos empiezam, então, a viver essa experiência de verdade. E as casas empiezam, então, a nascer tudo o que conhecemos hoje. Brinque uno, padre, por favor. Aqui, eu quero nomás hacer antes de falar da família da Esperança, que é um dos braços da obra. Em 2007, o Papa Benedicto XVI estuvo na Casa Madre, e aí estavam mais de 2.000 pessoas esperando-lo, e fomos a única comunidade no Brasil que foi visitada por o Papa. Allá tinha muita gente, muita gente. Minha família, meus papás vivem cerca de 5 minutos da Casa Madre e não logramos entrar na hacienda. A polícia não nos permitia, porque havia demasiadas pessoas. E Papa Benedicto XVI, aqui nós olvidamos disso, foi allá conhecer nossa Casa Madre. Foi allá conhecer este momento em que estávamos vivendo. Quem era a Hacienda da Esperança? Por que todos falavam da Hacienda da Esperança no Brasil? Porque haviam escutado da Hacienda da Esperança. E o Papa queria conhecer isso de cerca. E foi allá, aproveitando na visita que estava sendo na Basílica de Aparecida, cerquita de Guaratinguetá, e estava então em seu caminho na obra social. E o Papa estuvo allá. Benedicto XVI, então, visita nossa casa. Frei Hans é alemão, como Papa. Benedicto XVI também era. E aí, entre o Santuário de la Esperança e aí este palco, esse lugar onde o Papa ia falar com os jovens que haviam chegado de todas as partes de Brasília e alguns do mundo para estar com eles, Frei Hans platica em alemão com o Papa, porque seu protocolo não permitia que o Papa estivesse junto com os jovens. A segurança não permitia. Não estava na programação. E Frei Hans, então, neste caminho, são como 15 metros, em alemão, de um modo muito rápido. Frei Hans habla com o Papa em alemão. Papa, os muchachos querem mirar você de cerca. E Papa pergunta a Frei Hans, então, por que não vamos? E Frei lo contesta, porque a segurança não permite. Não vamos. E Papa, então, sai de onde estava, quando chega os jovens. Então, os padres puderam bendecir rosários, livros, estar com os jovens, puderam tocar no Papa. Ou seja, foi lá a bendição, porque o Papa, nesse momento, se sentiu seguro para ser isto e também se sentiu livre para ser isto. Se sentiu em sua casa. E assim foi que descreveu depois em uma bonita carta que está aí no Brasil, em um museu que há na Casa Madre, está lá a la carta, e o Papa descreve allá que sentiu-se a gosto para ser isto, em segurança. Pode brincar, padre, por favor? Muito bem. Dentro da obra, da Hacienda de la Esperança, temos também a família de la Esperança. O que são as famílias de la Esperança? Quem somos? Quem somos? O que hacemos? Por que existimos? Somos pessoas que vêm, são voluntários, são internos, ex-internos que vivem este carisma de um modo mais cerca da hacienda.
Somos pessoas que não temos sueldo, são pessoas que não pedem nada pela hacienda de dinheiro, que vivem de verdade pela providência divina, pela providência de Deus. São pessoas que hoje são responsáveis por haciendas, não necessariamente solamente responsáveis. Há pessoas que trabalham nas oficinas, há pessoas que trabalham dentro manejando, há pessoas que trabalham dentro da mídia, da hacienda. Então, não são solamente encargados, não. Há padrinos que são da família. Nascemos isto, na família, porque ocupávamos vivir este carisma de um modo mais cerca. Então, a igreja desperta um sentimento na igreja que temos também nossos estatutos. E numa visita de Castério, é pedido a Frei Hans que escreva, então, claro que na obra já haviam pessoas, porque muitos estavam chegando, estavam enamorando-se desse carisma e haciendo desse carisma seu modo de vida. Então, se ocupavam de ter regras. E assim nascem nossos estatutos que hoje temos. Ahorita estamos cambiando algumas coisas na família, pero nascemos então com esse estatuto, a seguir as coisas como tem que ser no mundo. Ou seja, o que hacemos acá em México, se hace em Guatemala. É mesmo carisma se vive no Brasil, se vive na Tailândia, se vive em Itália, em Portugal. Ou seja, a mesma regra. Vivemos em todo o mundo. E nascemos então nasce então a família da esperança. Aqui habla que são mais ou menos 1.500 membros. Somos muito mais ahorita. Somos muito mais que 1.500. E bendito Deus, esse carisma é vivo. É um carisma que hoje não para. E muitos mais jovens que passam por las haciendas no mundo enamoram-se desse carisma e depois que terminam seu ano, regressam para donar a vida e a ser de isto seu modo de vida. Então já somos muito mais. Dentro da família da esperança, são 3 passos que temos que dar. Caminhamos para pertencer à família. Para vocês que estão fazendo seu ano, primeiro terminam seu ano, vão na sua casa, fazem aí uma experiência fora, regressam às haciendas, de modo voluntário também, e começam a donar sua vida. Um ano depois de sua donação, você já pode, então, começar a ser parte da família, se esse foi o desejo do seu coração. Um ano depois. E começa com o primeiro passo, que é o pacto do amor recíproco. É viver para a outra pessoa. Esse é o primeiro passo. E ele é de um ano. Pode ser renovado por um ano mais. Pero, em geral, é de um ano. Passado este, vem o segundo passo, que ele é compromisso. O que é esse compromisso? Que todo que eu for a ser na cena, eu vou mirar com outra pessoa. Vamos mirar juntos. Eu tenho um compromisso com a obra, com a outra pessoa, com o carisma, com Deus. Eu me hago compromissado com Deus. E por último, vem as promessas. Este sim também há outros três partes dentro. E este ano, acá com a visita dos fundadores, vamos ter a graça de alguns que estão fora de seu país, como Joe, Fábio. Vamos fazer nossas primeiras promessas acá, em conjunto com os fundadores este ano. Joe hago acá em 30 de outubro e Fábio vai ser allá na entrada em Águas. Então vai ser uma graça para nós outros, dar nosso primeiro passo nas promessas e na consagração. Assim nós estamos buscando e vivendo. E assim vamos vivendo dentro da obra. E fomos recebidos há pouco tempo, por conta de nossos 40 anos, a família Esperança foi recebida aí no Vaticano, por então Papa Francisco, que em paz descanse. Fomos recebidos por eles, a bendição e tudo mais, e Papa nos ensina muitas e muitas coisas com esta visita. Este é um pouquinho, aí está a foto, do dia que estiveram allá, os representantes da hacienda, da família da Esperança, junto com o Papa, em Roma. Foi um momento muito especial que miramos isto em Bibo, em Brasil. Eu estava em Brasil, um momento muito, muito bonito de verdade, que tivemos a graça de viver. Depois, o Papa recebe nossos fundadores também, de modo particular.
y es una bendición. Esto muestra que cada vez más la hacienda está cerca de la iglesia, la bendición de la Santa Iglesia para la obra. Que hablamos del mesmo Dios, que hablamos de la misma cosa. Não estamos buscando coisas distintas. A igreja está preocupada com o mundo, para cambiar o mundo, e nós estamos preocupados com os jovens e pessoas que ocupam apoio. E hablamos da mesma coisa. Aí estão os fundadores e nosso Papa Francisco, que em paz descanse. E aí, eu creio que regresse um mais, padre. Aí. E também temos o grupo REV, porque não adianta hacermos as coisas dentro da obra e deixarmos as pessoas saírem da hacienda e depois. E nasce, então, no ano 2000, nasce a ideia de viver esse carisma com os esses que estavam saindo da hacienda, fora da hacienda, que não ocuparam mais estar dentro das haciendas para viver esse carisma. É um carisma que vai muito mais que as haciendas, muito mais que as bardas, que as haciendas. Esse carisma é para ser vivido no dia, em sua casa, em seu momento, em sua comunidade, que estão cerca de você. Então, se nasceu este grupo REV, que é o Grupo Esperança Viva. E qual é a ideia do grupo REV? Juntar-se uma vez à semana, viver a palavra, escutar, hacer uma comunhão de almas, mirar a palavra do mês, praticar experiências, buscar apoio, apoiar outras pessoas, ser luz no mundo. Na verdade, existe a função do grupo REV, ser luz. Mostrar que é possível viver aí afuera na sociedade e viver este carisma que é vivo e viver de verdade para Deus, sanando as adicções e vivendo a palavra como se vive dentro das haciendas. Este ano tivemos o jubileu do Grupo REV no Brasil. Muitos saíram do mundo, foram para allá para juntar-se e allá comemorar esses 25 anos de fundação do Grupo REV. E é uma bendição. E acá em Aguascalientes temos muitíssimos. Acá em Guadalajara temos e ojalá nos outros países também possam conhecer a experiência do Grupo REV e viver esta palavra de modo mais cerca da hacienda. Padre, brínquelo, por favor. La hacienda. Aqui está dizendo que a primeira hacienda da Esperança nasceu no Brasil, foi o que praticamos. Hoje está presente em quase 30 países, verdade? Estamos aí com muitos pedidos de hacienda para o mundo, muitos. Lá em nossas videoconferências, Nelson habla muito de esto. Han pedido allá voluntários, você que tem a semilla em seu coração. Então, nós ocupamos apoio. Ocupamos apoio. Termine seu ano, termine-lo bem. Se você tem uma semilla de ser missioneiro, de ser voluntário, pratique com seu encargado, haga uma experiência e apoie-nos a cambiar vida. Apoie-nos a viver esta palavra. Deus vai dar todo a você. Deus é incrível quando você lo vive cerca. E em México, a hacienda chega acá em 2006. Estamos nesta casa de Guadalajara, a primeira casa de la hacienda em México. Acá haciendas, temos esta de Guadalajara, a hacienda varonil de Aguascalientes e também a hacienda feminil de São Juan Cosalá. Está cerca de 40 minutos daqui de onde estou. São 3 casas. Também já temos a ideia de outra, pero está nas mãos de Deus ahorita. Deus vai fazer a obra, como sempre. E é muito importante dizer a todos vocês, se vocês não sabem, não há uma casa de la hacienda en el mundo que seja rentada. Não há. As casas de la hacienda de la esperança en el mundo são casas donadas, são terrenos donados. Por vezes alguns são comprados por um preço mais econômico, claro, mas em geral as casas são donadas. Então, a hacienda não tem casas rentadas. Não tem. Para vocês mirarem como Deus trabalha, como Deus hace as coisas. As pessoas donam as coisas a la hacienda e assim vão derrando e assim a obra vai crescendo. Deus põe no coração das pessoas e as coisas vão começando a acontecer. É um pouquinho do que estamos hoje.
E, de novo, ocupamos voluntários para seguir abrindo haciendas e apoiando mais pessoas. Se você traz em seu coração esta semilha, deje Deus germinar esta semilla em seu coração. É possível, sim, viver em uma hacienda e ser muito, muito, muito feliz. Eu hago por experiência própria. Eu hago porque eu sou uma pessoa muito feliz. Brínquelo, padre, por favor. Esse de la visita que já praticamos. Brínquelo, padre. A foto de la visita. Exatamente. Nossos fundadores que estiveram com o Papa. Estamos ahorita aqui, alguns membros da família, os consagrados, que já estão consagrados, estão cambiando nossos estatutos ahorita, já está aprovado, nós estamos conhecendo pouco a pouquinho, só estamos aguardando a aprovação do dicastério, que é uma parte da igreja que cuida das associações, das obras sociais. Estamos caminhando para esta aprovação e muito pronto vamos ter continuar seguindo adelante com nesse trabalho de apoiar pessoas, de estar vivendo o Evangelho na luz do Espírito Santo, vivendo a palavra, fazer frutificar o patrimônio de Deus, assim de verdade não ter, mostrar às pessoas que não podem ter medo das etapas da vida, ter mais confiança em Deus e permanecer cerca de Deus até o final, como termina aqui, até o final. Estar cerca de Deus. É possível. Aí está um pouquinho de nossos logos, a obra social, o logo da obra é este, da família de esperança é este outro, tem o sol, da esperança, da família. Brinque-lo, padre. E aqui estão um pouquinho de nossas casas, de las outras partes da obra que temos também no Brasil. Tem o Recanto da Esperança, que é uma casa onde vivem os ancianos, que dedicaram a vida à obra, e quando já estão ancianos e ocupam apoio, podem ir a Brasília e a viver, até que Deus os chame, com o apoio de enfermeiros, com o apoio de pessoas voluntários que vão allá, a missas, a rosários, continuam vivendo o carisma. Tem allá na África, há este projeto Chitaitai, que hoje apoia mais de 400 crianças, mais 400 ninhos allá, estão pedindo apoio neste momento, tanto econômico como voluntário, porque há muita gente por apoiar. Aí a Casa Sol Nascente, que é uma casa onde apoia as pessoas que são positivadas no VIH. Então, quando a família já não sabe mais como cuidar, lá a Hacienda los recebe, los apoia com enfermeiros, com a parte psicológica, com a parte psiquiátrica, e vivem para dar um pouquinho de dignidade a essas pessoas. Aí, na editora de La Hacienda, temos muitíssimos livros de la obra, e livros muito hermosos. Padre Varmir escreve livros, é uma pessoa que tem este dom de ter livros. Ojalá pronto vamos ter em mano um livro de Padre Varmir, pedir a Deus que haga esta graça com nós outros, verdade? Ahorita também estamos com este mais, aqui está em português, mais visão, mais esperança, pero cambiou o nome ahorita é esperança. Estamos partindo também para a parte de saúde em Guaratinguetá, ou seja, vamos apoiar pessoas que ocupam apoio para não terem condições econômicas de pagar apoio médico. Então, a obra também vai ser esse trabalho. E temos os kinderes no Brasil. Hoje são mais de 800 ninhos que vivem dentro desses kinderes. Por la tarde vão regressar às suas famílias. São 800 e alguma coisa que vivem dentro de los kinderes, que a obra é responsável. E temos mais ou menos que não são da família, não são voluntários, são empregados da obra, que são os maestros, os coordenadores, pessoas responsáveis desses kinderes, mais de 1.000 empregados. Mais de 1.000. Que cuidam desses kinderes. É muita gente involucrada neste carisma. É muita gente trabalhando para outras pessoas. E por último, aqui temos o retorno à vida. É uma parte de mídia de la Hacienda
E já há em Brasília, e há em outros lugares, esse retorno à vida, aquela parte onde hacen os vídeos, que hace a transmissão da videoconferência, que hace a transmissão das missas para alguns na madrugada, como aqui para nós outros, allá no Brasil às 7 da manhã, né? Que hace as formações, e é o retorno à vida que prepara todo, para ponermos a serviço da obra. Listo, já falei demasiado, creio que o que poderia passar com vocês é um pouquinho disto. Devo aberto algumas perguntas, se querem fazer. Padre Varmir, se quer complementar algo, está à disposição. Não sei se Mário nos escuta. Mário também é muito presente na história também da obra. Pode compartilhar algo. Ah, perdão, que estão perguntando para mim. Havia um logo de Mídia Esperança, é o mesmo que Retorno à Vida. Sim, Oh. é o mesmo. Videos, programas, conferências, missas. Exatamente. Exatamente. Para sermos algo, temos que, por exemplo, queremos poner algo no portal de la Hacienda de la Internet, enviamos allá, Fábio de Águas Calientes, é nosso Violeta acá, em nossa região, e Fábio envia para allá, e é estas pessoas que põem no portal de la Hacienda e vão allá ponendo as notícias de nossa região. Muito bem. Ah, já falou todo. Muito bem, muito bem. Então, mira, foi um prazer muito grande estar com vocês. Foi um gosto conhecê-los. Eu conosco a casa de Guatemala. Isso vai, me encantou com a casa. Chicos, Deus os bendiga demasiado. Conosco Águas Calientes, os muchachos de allá. Eu conosco E pronto, espero em Deus conhecer Colômbia e Equador. Quero muito conhecer aí as casas, estar com vocês também. E graças a todos, Deus os bendiga. Aí está José Carlos. Pronto, hermano, pronto nos vemos. Muito pronto. Deus te bendiga. Espero estarmos juntos de verdade, unidos em oração. E de novo, para terminar, para se me permite, vai ser a invitação. Hermano, viva este carisma. Haga tu parte en el tratamento. Vívalo bien. La única coisa que Deus nos pede é viver a palavra. Se vivimos a palavra bien todos os dias, nós vivemos de verdade. E assim se cambia a vida. Não há cambio de vida sem viver a palavra. Não há. Não existe cambio de vida sem a vivência da palavra. E ojalá, nesta caminhada de vida, podamos estar juntos, pronto, em alguma parte do mundo, trabalhando juntos como voluntários. Deus los bendiga. Padre, termine com a oração, por favor. Muitas graças. E Deus bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bonito día. Adiós, gracias. Sí, hermanos, atención. Mañana es jueves, no tenemos tema. Retomamos viernes. Gracias. Recording.